Pessoal, tem um quadrinho na página 65 escrito assim, fique ligado. Os dois fique ligados que estão na página 65 e na página 67 são bem interessantes porque eles fazem um adendo às vozes verbais, que é o tema da matéria que eu estou passando para vocês, mas eles explicam formas de como utilizar na linguagem, tá? E quais são as formas que elas podem aparecer. No primeiro Fique Ligado, que está na página 65, ele está explicando que existe uma relação de equivalência entre a voz passiva sintética e a analítica. Vendem-se livros antigos, que é o verbo no plural, sujeito no plural, voz passiva sintética. É sintética porque a partícula C aparece. E livros antigos são vendidos. Então, por não ter a partícula C, eu tenho sujeito no plural, verbo no plural, mas voz passiva analítica, tá? Então, a voz passiva sintética é aquela que vai ter a partícula C sempre ali exposta. E a voz passiva analítica é aquela que não tem a partícula C, tá? Transformação da voz ativa para a voz passiva. Esse quadrinho aqui, ó, do livro de vocês, esse quadrinho aqui, ele explica bem como que a gente pode fazer essa transposição. Por quê? A voz ativa para a voz passiva, eu expliquei para vocês que a gente utiliza locução verbal, por exemplo, né, para fazer essa troca. A locução verbal, ela vai aparecer junto com o pelo na voz passiva. Então, é bem tranquilo. Você sabe que a voz ativa não vai ter. Mas mais claro ainda fica eu gravar que a minha voz ativa é aquela que pratica e a minha voz passiva é aquela que recebe a ação, tá? Então, aqui ele diz o seguinte: ao transformarmos a voz ativa para a voz passiva analítica, o sentido geral do enunciado não é modificado, mas sua estrutura sim, ou seja, eu não modifico o enunciado, né, a informação, mas eu modifico sim a estrutura, tá? Porque eu tenho que fazer as trocas e organizar tudo para que o meu sujeito faça as duas funções, tanto de praticante quanto de paciente. E aí eu tenho a frase: o professor doou muitos livros. Tem a voz ativa aqui, né? O professor é o sujeito, doou o verbo, que é a ação, e muitos livros, objeto direto do verbo doar, né? Porque se o professor doou alguma coisa, o objeto direto é muitos livros. Muitos livros foram doados pelo professor. Muitos livros passa a ser o sujeito, foram doados, eu tenho uma locução verbal, né? Do verbo ir, do verbo, né? Do verbo ser, né? E doados, que é o verbo que já apareceu lá em cima, pelo professor, que passa a ser o agente da passiva. Então, como vocês podem observar, quando eu faço essa transposição, a voz passiva aí, eu tenho foram doados, que tem dois verbos com função de um, é uma locução verbal, e o pelo professor, o pelo aparece. Então, você já sabe que está na voz passiva e que eu não tenho a partícula C, então ela só pode ser analítica, e eu tenho agente da passiva, que é o professor, tá? Aí vamos ao segundo ponto relacionado a essa transposição. Quem pratica a ação? É o que eu pergunto para vocês. Aí nós temos aí, na ativa, o professor, e na passiva, também é o professor. Quem recebe a ação? Na ativa, muitos livros, e na passiva, também há muitos livros. Verbo indicador de ação. Na ativa, doou. Na passiva, vai para o particípio doados. Então, vocês vão comparando essas transformações que vão aparecendo aí para vocês. Tempo verbal. Na ativa, doou, indica passado. Na passiva, o tempo é indicado pelo verbo auxiliar foram. Então, vocês veem que as transformações vão acontecendo no decorrer do enunciado, tá? Na página 67, tá o segundo tópico, que fala sobre utilizar as duas vozes no mesmo contexto, que se chama voz reflexiva. É quando eu utilizo a voz passiva e a voz ativa ao mesmo tempo, tá? Nela, por meio de um pronome oblíquo, me, nós ou se, e etc., associado ao verbo, indica-se que o sujeito pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo. Vejamos um exemplo.
A menina cortou o C com a faca. Se tem o C, você já sabe que é um pronome, né? E você já sabe que o verbo está na voz passiva também. Então, temos aí o cortou-se, que é um verbo na voz ativa. Cortou, verbo na voz ativa. E o ser, pronome reflexivo. Aí temos a menina, que é o sujeito, e com a faca, que é o predicado. Então, por eu ter esse cortou-se, eu já sei que o meu verbo, além de ter o ativo, além de ser ativo, ele também é passivo, tá? Então, assim, é bem legal vocês... A gente vai treinar isso com os exercícios, mas é só para vocês verem que vocês também podem utilizar a voz ativa e passiva no mesmo contexto, tá bom? E aí em diante, a gente tem os exercícios, né, da página 67 à página 70, que eu quero muito, muito, muito que vocês façam, tá? Pra gente poder praticar. E na videoaula da semana, a gente vai corrigindo esses exercícios pra gente, né, ir comparando o grau de dificuldade que vocês têm e tal. E vocês sabem que se vocês estiverem com alguma dúvida relacionada à matéria, que eu sei que essa matéria é chatinha, é complicada mesmo, mas se vocês quiserem tirar dúvida, alguma coisa assim, vocês sabem como me achar, podem me mandar o WhatsApp, podem falar comigo pelo Google Class, que eu vou estar disponibilizando esse contato com vocês, tá? Pra gente poder tratar mesmo, tirar essas dúvidas aí, o que vocês não sabem sobre voz ativa, voz passiva, porque a gente acha que é tão difícil, mas não é, é uma coisa bem tranquila, bem simples, tá bom, amores da minha vida? Então, eu espero que vocês façam os exercícios, espero manter esse contato com vocês, e eu tô morrendo de saudade, tá bom? Fiquem com Deus, beijo grande e tamo junto!